Bom dia a todos, com muita paciência, atitude e determinação. Mais uma reflexão, mais uma pequena análise. E hoje eu vim trazer um simples tema, que é a oração. Obviamente que todos nós sabemos o que é oração. É prece, o louvor, o nome que cada um se afinizar. Entretanto, eu quero deixar bem claro que, querendo ou não, nós somos seres magnéticos. Nós possuímos vibração, né? Alguns chamam de hertz, enfim, frequência, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer? Nos tempos atuais, em pleno 2025, hoje, 16 de agosto de 2025, um dia maravilhoso como qualquer outro, mas especialmente porque alguns têm uma admiração pelo Santo São Roque, alguns em alguns locais do Brasil falam de São Lázaro. Eu particularmente admiro o grande orixá Obaruaê Omulu, né? Grande transmutação da cor violeta ou preto e branco, enfim, cada um com seus trejeitos e formas, de modo e maneira. Mas enfim, a oração. Nesses tempos atuais, eu noto que essa geração mais jovem está perdendo um pouco o sentido da fé. Não estou falando aqui de apego à religião, não. Também não tenho nada contra religiões, tenho nada contra. Mas eu falo assim, aquele ímpeto, aquele impulso de oração, de se conectar com o seu eu divino, com a sua parte de fé, além da vida da matéria, essa suposta ilusão que nós vivemos. E por que eu digo isso? Porque muitas das vezes a vida, nossa vivência aqui nesse plano, terceira dimensão, é como se fosse, sabe, a gente tem que, é num barco, entendeu? Você tem que remar dos dois lados da moeda. Alguns focam mais na parte material, a maioria, claro, infelizmente, e alguns focam mais na parte espiritual, na parte da fé, independente do caminho que adquiriu para si, ou que mais se afinizou, seja por escolha íntima ou, entre aspas, vamos dizer assim, moldado pelos próprios familiares. Isso futuramente pretendo falar também de um tema específico aí. E muitas vezes a gente segue uma trilha que os pais indicam, mas no seu coração quer outra, e isso causa um pouco de atrapalho. Mas enfim, isso é para outra questão, outro vídeo. A questão aqui é o seguinte: em algum momento do dia, não é obrigado a ser todo dia, mas pelo menos uma vez por mês, para quem nutre a realidade da espiritualidade em si, seja qual for, faça uma oração, sempre lembrando desse ponto-chave, da sua vibração. Porque não adianta eu só pedir para fora se eu não acredito e nutro por dentro. Existe essa diferença. Temos que saber também que numa oração ou numa prece, seja uma oração já feita, seja de, entre aspas, um santo católico, algum orixá, ou a Bíblia, alguma parte de salmo e tal, a mais bonita, no meu ponto de vista, a que tem mais força, a que tem mais, sabe, você sente aquela energia, aquela conexão, aquela coisa que chega ou a arrepiar, ou esfriar a mão, ou esquentar, ou sentir aqui no peito algo que fosse, não é susto, mas é parecido com você está fazendo a oração, é aquela oração espontânea, aquela que você fala, o que vem no coração, aquela que vem na intuição. Não tem nada contra as orações já feitas, que são belíssimas, tem vários livros por aí, várias orações, enfim, cada um se afiniza como quiser, mas a que você faz de dentro de si é a melhor oração. Agora, obviamente, que se a gente fosse um ser, nós seres humanos já fosse bem evoluídos, entre aspas, não necessitaria pedir, mas sim decretar. Eu sou, eu escolho, vai acontecer. Porque o poder da oração e o poder da fé é a certeza do que está por vir. Entretanto, como somos pequenas criaturas, ainda fragilizadas, muito apegadas,
amedrontada pelo desconhecido, ou pelo que de alguma forma não tem a concepção ainda, é necessário pedir. Não há nada de errado. Entretanto, a forma que nós pedimos em oração, seja para alguém que está doente, seja para nós mesmos, trazer um alívio, uma paz no coração, ou até uma procura para ajudar, seja em trabalho, em alguém da família, sabe? E às vezes, para quem parece na cidade, a gente queria ter uma união e reza, ou para tirar alguém de um vício, pede algum santo, pede algum santo. Enfim, independente do que seja, faça uma oração, tente fazer espontânea. Agora, lembrando que muitas das vezes seu pedido sempre é ouvido. Agora não quer dizer que vai ser dado. E muitas das vezes a gente pede algo, mas existe uma diferença do ego, que é o que a gente pede, o que a gente quer, seja com coração nobre ou não, que tem gente arrogante que faz oração estranha aí, não posso dizer que é oração, enfim. Mas às vezes a espiritualidade te oferta de outro modo. Eu vou dar um exemplo. É o meu ponto de vista. Posso estar totalmente errado, enfim, mas meu ponto de vista, minha análise. Se eu peço, meu Deus, eu ainda sou uma pessoa muito nervosa, muito arrogante, ignorante. Em nome da espiritualidade, sobre a luz que Jesus emana em todos os semelhantes, aqui nesse plano, me ajuda a ter mais paciência com as pessoas, com os meus familiares e, acima de tudo, comigo mesmo. Eu desperte a calma interior. Pode ter certeza que dentro do meu ego eu vou querer que as pessoas falem comigo do jeito que eu quero, que as pessoas me escutem do jeito que eu quero, que entendam da forma que eu estou dizendo. Isso é meu ego, que não é errado, mas é o ego. Só que, entre aspas, a forma que a espiritualidade vai agir é o que? Colocando exatamente as pessoas contra aquilo que eu gosto. Colocando pessoas no meu caminho, aquelas que vão me catucar mesmo, no sentido assim de, sabe, de tentar, entre aspas, o meu ego vai se doer, vai querer tirar do zero, ou seja, vai colocar pessoas para trabalhar a sua paciência. Acima de tudo, o universo é um grande som vibrante no cosmos. O que você emana. Muitas vezes eu posso estar, por exemplo, agora mesmo, um exemplo, eu posso estar falando calmo, normal, suave, por dentro rangendo de raiva. Então, é isso. Muitas das vezes você pode estar, uma pessoa pode estar ali sorrindo, feliz com todo mundo, e por dentro está depressivo, com tristeza. Então, é isso que a espiritualidade vê. Não vê a aparência por fora, vê o seu reflexo verdadeiro por dentro. Isso se torna numa oração. É claro que eu disse específico da paciência só para exemplificar. Mas tipo assim, alguém está doente, por exemplo, no hospital. Eu tenho um tio meu que está doente, ou ia fazer uma cirurgia. E aí eu faço, meu Deus, ajude meu tio, sei lá o que, faça que ele passe para essa cirurgia tudo bem, que dê tudo certo e tal. É um pedido nobre? É, mas se for da espiritualidade, se for o tempo e o destino dele, a minha oração, pedindo bem, se torna um fato bondoso ou se torna algo contra as leis espirituais? Então, assim, a fazer uma oração ou uma prece, você tem que estar ciente do que está pedindo, tem que sentir se realmente merece, se não é um pedido egoísta. Então, tipo, a oração, nesse contexto, ela é muito ampla do que muitos imaginam. Só rezar um Pai Nosso, só ler uma parte de salmo, a fazer uma oferenda, uma meditação. Só que você tem que nutrir aquilo como realidade e ter um entendimento, a compreensão que nem tudo sai como nós planejamos. E tem a lei de causa e efeito, ação e reação e também do merecimento. Existe esse ponto. Mas, acima de tudo, a oração, seja qual for, ela é bela, porque ela é um bálsamo para o coração. Ela é um bálsamo para a gente refletir. Obviamente que tem quem diga por aí que não passa de besteira, de palavras vazias. Infelizmente existe pessoas que a gente respeita, né? Porque existe ateu por aí que ele não faz nenhuma oração, mas a sua vivência com os semelhantes é uma prece divina. Não tem racismo, não tem preconceito. Então existe essa diferença. Não é que a pessoa faça oração que é um santinho. Existem esses dois lados da moeda. Como eu sou um espiritualista, no contexto geral, num senso fraterno,
Eu, particularmente, eu gosto de fazer algumas preces, algumas orações, pensando dentro de mim, vendo energia para quem está no hospital. Também faço em determinados dias a oração para as almas perdidas ou os espíritos que estão em sofrimento, na calunga, no cemitério. Eu tenho essa dedicação. E algumas eu faço para fortalecer o meu íntimo, né? Então cada um se afiniza, cada um sabe o que quer e sabe também se tem merecimento ou não. Mas nunca se esqueça isso, meus amigos e amigas. A oração, seja grande ou pequena, seja preceito ou não, promessa ou não, penitência ou não, toda oração é válida quando se é dita pelo coração e nutrida pelo sentimento da razão, do bom senso e da fé raciocinada. É um bálsamo. É realmente maravilhoso, muito maravilhoso. Eu sugiro o livro Os Mensageiros, de André Luiz, principalmente na parte dos que dormem, no capítulo, não estou lembrado agora do capítulo, mas tem esse lá, os Mensageiros, que é o segundo livro de André Luiz, que eles fazem uma oração e vê que cada um quando reza, isso no plano astral e também tem aqui em nós no físico, cada pessoa quando faz uma oração, ela reflete a sua frequência, a sua cor, vamos dizer assim. Alguns ficam mais, assim, entre aspas, no campo aura, verde, ou azul, ou amarelo. Não que seja colorido, mas, entre aspas, a maioria de alguns quadros de alguns santos mostra que era, né, aquele aura, aquele negocinho. Aquilo ali é o campo energético das pessoas. Obviamente que eu estou falando aqui no sentido nobre e com bom senso. Porque no momento que você faz uma oração egoísta, sua aura fica de um cinza escuro para preto. Então existe certos tipos de oração que não é bem feito. No momento em que você, por exemplo, isso é um exemplo negativo. A pessoa fala, fulano não pagou meu dinheiro que me devia. Mas eu tenho fé em Deus que ele vai pagar pelo que fez. Isso é um tipo de forma de oração negativa. É uma praga. Você está nutrindo algo ruim ali. Mesmo falando em Deus. Tá entendendo? Então, o foco aqui não é o lado negativo. O foco aqui é o lado positivo, na humildade e simplicidade. Em qualquer sítio da natureza, ou na serra, na montanha, na mata, na praia, no riacho, em casa, no seu aposento, no seu quarto, na sua intimidade, faça uma oração. Perceba o valor quando você faz uma oração espontânea de coração. E aos poucos, dia ou menos dia, você nota que vai clareando as coisas. A sua vida começa a caminhar um pouco melhor. Tanto na parte material como espiritual. Entendeu, pessoal? Eu só queria deixar um ponto, que talvez eu me esqueça, e eu peço desculpa porque eu falo, vai me embolo tudo, mas fico com paciência, vocês vão entender. É que, veja só, numa casa, por exemplo, os familiares, sejam positivos ou alguns familiares tóxicos, mas que alguns acreditem em espiritualidade ou têm religião diferente, enfim, a questão não é essa. Mas o que eu estou dizendo, no momento em que você começa a fazer oração, coração puro, com a vontade verdadeira de ter união, de seguir em frente, de melhorar a sua vida, algumas coisas, pode ter certeza que em algum momento aqueles contra a sua vibração vão querer, vamos dizer assim, prejudicar, entre aspas, no sentido assim, vai ter um atrapalho, você... Porque tem relatos por aí de gente que fala, depois que eu comecei a fazer certas orações, tudo parece que deveria melhorar, piorou. Mas existe um ponto aí, existe a lei de sintonia. E é obviamente que, de alguma forma, se você, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim bem estranho, mas eu vou lá. Se você quer tirar alguém do vício, por exemplo, se você chega num bar, um exemplo, num bar, e começa a entregar cartaz de negócio para a pessoa parar de beber, que prejudica a saúde e tal, pode ter certeza, talvez o dono do bar não vai falar nada, mas ele não vai gostar. Não estou dizendo com isso que os donos do bar são ruins, não é isso, só estou dando um exemplo. O que eu estou dizendo é que no momento que você faz oração, aquele que não gosta, que é contra, que quando você faz uma oração, você se eleva, você tem luz, você ilumina mais, a clareia fica mais forte. Eles não vão gostar. Então vai te dar mais estresse, vai ficar um pouco desanimado no início, mas se você manter a resiliência e a força de vontade verdadeira, pode garantir que a sua luz ilumina outro.
E aquele que nunca nem sequer ligava para isso, começa a querer a estudar, querer começar a rezar também, a orientar. Entendeu, gente? Então é isso, é bacana o poder da oração, da prece, seja qual for. Se você não consegue, porque fica meio sem jeito, né? Porque infelizmente tem gente que tem vergonha. Engraçado, para ir para uma festa, para ir para fazer uma coisa, não tem vergonha de nada. Dança, pula, faz o escambau. Agora, para fazer uma oração ou para chamar alguém da família, vamos rezar junto, um pai, uma mãe, um irmão, são fica meio assim acanhado, enfim, né? Cada um. O importante é que a oração é um bálsamo, é uma benção, é uma trégua, é um suspiro. E eu queria finalizar dizendo que a oração silenciosa dentro de si mesmo, se autoanalisando, fazendo uma análise, uma reflexão de si mesmo, essa é a que é mais ouvida. Não porque não está falando verbalmente para fora, mas é aquela que está nutrindo por dentro. Você sabe. Você fica em silêncio, refletindo, pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer para conseguir um trabalho melhor? Como eu vou fazer para o meu filho ou para minha filha me obedecer? Ou para minha esposa, para o meu marido, ver que esse é o caminho. Não que você seja o dono da verdade, eu digo assim, no sentido nobre de melhorar a vida. Faça uma oração, seja espontânea, seja já feita, seja em silêncio. Faça para o universo, para Deus, para Jesus, para Cristo, para Buda, Maomé, seja quem for, mestre, faça de coração, porque a resposta ela sempre vem. Às vezes vem imediato e às vezes vem uns dias a seguir. Ok? Desejo um abraço a todos, uma eternação, e se me der licença, eu vou fazer uma pequena prece de um nível de ramatiz, que é pequena, mais ou menos assim. Doce nome de Jesus, doce nome de Maria, enviai vossa luz, vossa paz e harmonia. Estrela azul do Dharma, farol do nosso dever, libertamos do mau karma, ensinai-nos a viver. Ante o símbolo amado do triângulo e da cruz, vê o servo renovado por ti, ó Mestre Jesus. Com nossos irmãos de Marte, façamos uma oração que nos ensine a arte da harmonização. Um abraço a todos.